Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História Geral. Nós vamos falar a respeito da Idade Média. Alguns chamam de Idade das Trevas. E nós vamos discutir que na Idade Média nós tínhamos vários fatos muito mais interessantes do que aquela visão generalista que nós temos e que na Idade Média nós tínhamos apenas um mundo teocêntrico, apenas a dependência da Igreja Católica, na Europa Ocidental principalmente. Então, você percebe que existem vários fatos na Idade Média que são muito interessantes. Nós compreendemos como que ocorreu a evolução histórica da humanidade a respeito das civilizações. Então, a Idade Média, pessoal, ela tem ela pode ser fragmentada em dois principais períodos: a Alta Idade Média, que vai do século V até por volta do século XI, e nós temos a Baixa Idade Média, do século XII até o século XV, né, até a queda de Constantinopla, né, então com a Idade Moderna. O que ocorreu na Alta Idade Média, principalmente? Por que nós consideramos a Alta Idade Média? Foi o período de consolidação do feudalismo. Um dos principais aspectos foi justamente o fim dos impérios, principalmente o fim do Império Romano Ocidental, com a invasão dos bárbaros, principalmente. Os bárbaros, eles dividiram o Império Romano, a porção ocidental do Império Romano, que já havia sido influenciada pelo cristianismo. E o que acontece? Os bárbaros, eles não tinham um sistema político consolidado. Tá? Os bárbaros, na verdade, eram hordas, que eram principalmente, o próprio nome já diz, os bárbaros, eles não tinham um líder absoluto, tá? Eles tinham uma ideia da força bélica, principalmente, de invasões, principalmente de saques de cidades, saques, roubar realmente as cidades, invadir as cidades por fogo, destruir realmente cidades. Eles tinham essas principais características de destruir as civilizações que haviam se consolidado, e principalmente a civilização dos romanos. E o que aconteceu? Com essa ruralização, com esse fim das cidades romanas e com essa tendência de ruralização, desse êxodo urbano principalmente, se consolida as atividades agrícolas no campo, e justamente se consolida o feudalismo, ou seja, existem então senhores feudais que talvez eles edificam um castelo, principalmente no centro do seu feudo, e do ponto de vista da defesa, principalmente, tá, eles constroem alguns castelos, principalmente, para se defender dos ataques estrangeiros, principalmente de ataques vikings, principalmente. Os vikings eram um povo bárbaro nórdico, principalmente, que invadia também cidades, depredava cidades. E então o que acontecia é que tem essa ideia da segurança, principalmente. Então o fortalecimento bélico do uso da espada, principalmente, acaba se consolidando na Alta Idade Média. E o que aconteceu? Na Alta Idade Média nós tivemos o Império Carolíngio, na Europa Ocidental. O Carlos Magno, ele veio nós tivemos a dinastia dos merovingios, dos chamados reis benevolentes, né, que eram aqueles reis francos que vieram dos próprios bárbaros, inclusive, que tinham algumas regalias, que não tinham uma proposta de formar um Estado necessariamente francês. E nós temos a figura do Carlos Magno, que ele acaba invadindo, então, a periferia da atual França, principalmente, toma os Pirineus, principalmente, que é a fronteira da atual França com a Espanha, toma boa parte da bacia do Rio Reno, principalmente, onde atualmente a Bélgica, a Holanda, toma parte da Suíça, inclusive, toma boa parte do norte da Itália, inclusive, e uma parte boa parte da atual Alemanha.
e ele se consolida como o principal império. Em contrapartida, nós tivemos o Império Romano Oriental, que a capital era Constantinopla, se consolida pelo Império Bizantino, né, uma outra tendência, principalmente com a proposta do catolicismo ortodoxo, principalmente, que eles acabam se consolidando, acabam de certa forma bloqueando as invasões dos árabes na Península dos Balcãs, principalmente, na atual Turquia, inclusive, acabam de certa forma brecando essa expansão dos árabes. E o que acontece? Foi no século VII, né, que nós tivemos a consolidação, a formação do islamismo. Tá? Como que surgiu o islamismo? O islamismo, tá, que é muito importante, que inclusive os árabes eles foram responsáveis por expandir o seu império na Idade Média, e principalmente por desenvolver a matemática, desenvolver o conhecimento que boa parte foi apropriado pelos europeus, inclusive. Como que surgiu o Império dos Árabes? Surgiu realmente com Mohammed, com Maomé. Maomé ele era um beduíno, na verdade, ele era um comerciante da cidade de Medina. E o que aconteceu foi que ele era órfão, ele foi criado pelo tio Ali. E o que acontece é que ele se casou com uma viúva rica e posteriormente ele adquiriu um poder, riqueza, e acabou dominando, monopolizando o comércio em Medina e também o comércio da cidade de Meca. Ele invade Meca, toma o controle de Meca e de Medina, das duas principais cidades da Arábia naquela época. E o que acontece? Ele passa a sucessão do poder dele para o seu genro, o seu sogro, aliás, seu sogro Abacar. Inclusive, até hoje existe uma rivalidade entre os muçulmanos, quem deveria ser o sucessor de Maomé. Deveria ser o seu tio Ali, entre os xiitas, principalmente, ou realmente o seu sogro Abacar, né, que era defendido pelos sunitas. Então, o que acontece é que nós tivemos então a formação do Império Árabe com os califados, principalmente, os omíadas, principalmente, que eram os grandes imperadores. E o que acontece? Nós tínhamos o sultão, por exemplo, era um pequeno rei do grande Império Árabe, para nós termos uma noção como que o Império Árabe foi tão expressivo, principalmente. Então, por exemplo, o Saladino, por exemplo, que era que dominou o Egito, era apenas um sultão do Egito, era apenas um rei do Egito. Ele obedecia a ordens do califa daquela região, e dominava boa parte da Arábia, dominava boa parte da Líbia, principalmente daquela área. Então, temido Saladino, principalmente que passa em alguns filmes da época medieval, né, que invadiu Jerusalém, principalmente que os cristãos, nas cruzadas, eles tentaram estabelecer um reino em Jerusalém, na atual Palestina, inclusive. O Saladino conseguiu expulsar os cristãos, principalmente de Jerusalém. Ele era apenas um pequeno rei, na verdade, um pequeno sultão do grande império que eles se expandiram até a Península Ibérica. Eles foram barrados apenas pelos cristãos na Batalha de Poitiers, no sul da França, principalmente. Eles chegaram até os Pirineus, os árabes. E o que aconteceu? A consolidação depois do surgimento dos reinos de Portugal e de Espanha foi justamente a expulsão, a reconquista da Península Ibérica. Então, justamente, os árabes tiveram um papel muito importante. Eles invadiram a Itália, inclusive, durante um certo tempo. Eram chamados de sarracenos. Sarraceno era um apelido ruim, na verdade. Era um xingamento que os cristãos faziam em relação aos árabes, sarracenos. E o que aconteceu? Mouros também, eles tinham vários apelidos entre os cristãos. E o que aconteceu, na verdade, é que o islamismo, na verdade, ele só difere do cristianismo, de certa forma, em relação ao dogma da Santíssima Trindade. E, na verdade,
Jesus de Nazaré é apenas um profeta para os muçulmanos. Tá? Não existe a Santíssima Trindade no islamismo, existe apenas o Deus Alá, monoteísmo único, vamos dizer assim, de forma concentrada. E o que acontece? Os muçulmanos eles ficaram conhecidos principalmente por não tolerar, pela não tolerância deles, principalmente em relação eles têm um sistema rigoroso da cultura, uma cultura extremamente machista, inclusive, que o homem ele pode ter o número de mulheres que ele conseguir sustentar, né? Dependendo da riqueza que ele adquire, ele pode ter várias mulheres no sentido de que ele cuida das mulheres. Tá? Os muçulmanos eles têm essa concepção, bem diferente da nossa monogamia cristã, que nós não conhecemos. Eles têm a poligamia masculina, pessoal. Então, no sentido de que tem uma cultura muito diferente da nossa. Porque o que acontece é que com as cruzadas, nós tivemos posteriormente a abertura do mar Mediterrâneo, principalmente com essa rivalidade com os árabes. O que aconteceu foi que o comércio se desenvolveu, nós tínhamos o renascimento comercial na Baixa Idade Média, então principalmente a partir do século XIII, no século XIII nós tínhamos a expansão do Império Mongol, o maior império de extensão contínua da Terra, né, que já historicamente falando, tomou quase toda a Eurásia, inclusive até porções da atual Rússia, principalmente, o Império Mongol. E o que aconteceu? No século XIV, nós tivemos a peste negra, a peste bubônica, que é muito provável que veio com a pulga do rato, os navios que atracavam em Veneza e em Gênova, principalmente. E o que acontecia? Como naquela época não tinha nenhum conhecimento para ter na verdade, era a bactéria, né? A peste bubônica, na verdade, a bactéria que se estava na pulga do rato. E o que acontecia é que, como não tinha nenhum sistema de saneamento básico naquela época, tinha muita propagação de ratos, principalmente ratos fungos que surgiam, e só teve um único reino do reino de Cracóvia, que seria o embrião da atual Polônia, que conseguiu, de certa forma, barrar um pouco a peste negra. Ele fez a política de isolamento naquela época. Então, o que acontece? Naquela época, o rei Clodovis, ele resolveu estabelecer a política de isolamento, que deu certo naquela época. No século XIV, né? Nós temos a noção que não tinha nem conhecimento sobre bactérias, não tinha exatamente nada. Tem até as explicações totalmente religiosas naquela época, falando que a humanidade se virou contra Deus, todas essas explicações teológicas. E o que acontecia era que era uma outra coisa pior ainda, as pessoas se aglomeravam em igrejas, rezando, não, nós não queremos o apocalipse, nós não queremos morrer, que não sei o que, ficavam rezando dentro da igreja, ficavam beijando os santos, contato direto com superfície, principalmente saliva, principalmente aí propagava a mesma peste. Era algo evidente. Era uma grande ignorância da população, porque também não tinha nem o conhecimento para entender naquela época. Praticamente falando em termos assim, o conhecimento ele era restrito realmente aos religiosos que deixavam os livros apenas armazenados nas abadias, livros manuscritos principalmente, manuscritos em latim, não tinha nenhuma difusão do conhecimento, aquele pouco conhecimento que tinha na época que os gregos já tinham produzido, que inclusive Avicena é um médico muito interessante da Idade Média, né, que ele desenvolveu o tratado de medicina, inclusive, daquela época. Esse conhecimento não chegava à população, e os médicos eram apenas considerados, inclusive, curandeiros, tá? Eles eram apenas, assim, fazer um chá lá, sei lá, para tomar uma medicação. Então não tinha nem... O desenvolvimento da medicina era muito arcaico ainda. O que aconteceu foi que com no final da Idade Média, né, nós temos justamente o que aconteceu? A Igreja Católica ela começou a adquirir muita força, principalmente no final da Idade Média, principalmente com os Cavaleiros Templários, principalmente que fizeram os primeiros bancos. Como que surgiu os primeiros bancos? A pessoa, ela
ela queria ir para Jerusalém nas cruzadas, e aí pagava a passagem, fazia um empréstimo no primeiro banco que surgia, que era administrado pelos Cavaleiros Templários. E, de certa forma, então, a gente tinha uma administração contabilista dos judeus. Os judeus sempre tiveram um bom conhecimento de contabilidade. E o que acontecia era que as pessoas faziam um empréstimo para fazer essa viagem para Jerusalém. E nesse empréstimo surgiram os primeiros bancos. Tá, nessa ideia da viagem para Jerusalém. E o que acontece? Os nobres, principalmente, eles depositavam algumas quantias em ouro, principalmente nesses primeiros bancos que surgiam. O Cavaleiro Templário ficava sentado num banco, numa praça, principalmente, de um burgo, então assim surgem os primeiros bancos. E depois, posteriormente, as casas bancárias, que surgem com as ligas hanseáticas, principalmente com o comércio que se estende não apenas pelo mar Mediterrâneo, mas se estende principalmente também pelo Mar do Norte, pelo Mar Báltico, principalmente, acaba se estendendo esse comércio para os países nórdicos, de certa forma, até chegar à atual Finlândia. Por incrível que pareça, no século XX já tinha algumas atividades comerciais nos países nórdicos. E o que aconteceu foi que a burguesia, que foi a herdeira desses banqueses, passaram lá das capitais, dessas viagens que as pessoas faziam pelo mar Mediterrâneo, faziam até Jerusalém essas viagens, eles começavam a querer investir para poder descobrir novos recursos minerais em novas terras, e então resolveram investir nas grandes navegações, que teve justamente o desenvolvimento, o conhecimento, na verdade, o conhecimento dos mouros, o conhecimento dos árabes, veio, inclusive o próprio nome caravela, inclusive vem de Caribe, vem de caravela, o nome Caribe, tá? O nome Caribe é porque é relacionado a um barco que tinha uma vela triangular, Caribe, veio o nome caravela e veio também a denominação de Caribe, das Antilhas, principalmente. Então, o conhecimento que os árabes, que os mouros produziram, posteriormente, aquela engenhosidade, inclusive, que foi empregada nos nossos moinhos da cana-de-açúcar, inclusive também foram os árabes que desenvolveram todas essas engenharias que os árabes, através da matemática, conseguiram produzir. E os cristãos se apropriaram desse conhecimento, dessas culturas. E, de certa forma, depois os cristãos, eles aderem ao chamado humanismo. O humanismo é uma escola que considera que, mesmo nós sendo filhos de Deus, nós temos uma possibilidade de nós nos aventurarmos para nós conquistarmos uma vida melhor, de certa forma, atar as velas e buscar novos rumos, que a Europa estava passando por muitos problemas, principalmente depois da peste negra, principalmente depois da mortalidade, da alta mortalidade da peste negra influenciou na perda de mão de obra na agricultura, principalmente na Europa. Nós estamos falando de que 1/3 da população foi dizimada. Esse 1/3 da população foi dizimada e o que aconteceu? Teve que investir em busca de novas terras, principalmente, e o comércio com as Índias. O comércio com as Índias, ele começou, na verdade, com o Marco Polo na Rota da Seda, principalmente, desenvolveu a Rota da Seda, descobriu, chegou até o Extremo Oriente, chegaram até o Extremo Oriente no século XIII, esse contato que eles tiveram com os mongóis, eles foram visitar o rei mongol e justamente teve nesse sentido, de que eles quiseram justamente ter esse contato com as outras culturas, e nisso eles então descobriram que tinha a cidade de Calicut na Índia, e depois, posteriormente, então, os portugueses fizeram essa busca por novas terras, inclusive nessa posição privilegiada, essa posição geográfica privilegiada que eles tinham.
Depois teve essa rota comercial, as novas rotas comerciais. E aí surge, então, nós chegamos na idade moderna.